Bom dia, comunidade DCM, sejam bem-vindos a mais um Café da Manhã do DCM. Eu sou a Sara Góes, aquela ali é a Pané, e eu quero dar as boas-vindas para você que chegou cedinho aí, dizendo de onde fala. A gente gosta muito de entender esse alcance aqui que o nosso Café da Manhã tem. Como vocês sabem, a gente está na nossa segunda semana de novo horário, então eu peço que você avise as pessoas dessa mudança, aqueles amigos que ainda não se acostumaram. Muita gente comenta, né, que não se acostumou ainda com esse novo horário. Então eu peço essa ajuda braçal de vocês. Eu peço que vocês avisem as pessoas, conta para todo mundo que o café da manhã já começou. Vocês sabem que o DCM, assim como outros canais progressistas aqui do YouTube, são vítimas de um boicote bizarro, que a gente tem muita dificuldade de explicar para vocês, porque tem toda uma questão técnica, né? O João Pimenta esteve aqui com a gente, explicou um pouco sobre isso, mas o fato é que nessas 2 últimas semanas esse boicote foi intensificado. Por isso, eu costumo abrir as lives mostrando a assinatura de membros, pedindo dinheiro para vocês, mas ultimamente eu tenho tentado fazer diferente. Eu vou pedir essa ajuda de vocês que não custa nada, vocês não vão gastar nem dedo. Então, de cara, eu peço para você que está no Facebook, no Periscope, YouTube, etc., compartilha essa live. Copia e cola o link aí em grupos de WhatsApp, Facebook, chama seu amigo que costuma compartilhar as notícias do DCM, mas não conhece o canal, chama seu arqui-inimigo, chama aquela pessoa para você puxar a conversa, enfim, vamos espalhar esse link por aí, porque tá difícil. Muita gente chega do meio para o fim da live dizendo que não sabe nem que a gente estava online. Gente que está inscrita não recebe notificação, o pessoal que ativa sininho também não recebe. Então, a gente está trabalhando aqui, nadando contra a maré, pedindo essa ajuda de vocês. Chamem as pessoas para assistir o DCM, curta, compartilhe. Eu sempre explico isso. Quando você deixa o joinha de vocês na live, isso faz com que a pessoa que acessa a plataforma youtube.com receba a notificação de que tem uma live começando agora. Então, deixem esse like sem pena, gente. Como a Marília fala, afunda o dedo no like. Compartilha e aproveita que você já minimizou o chat aí para curtir e compartilhar e verifica se você está inscrito no canal. Porque a inscrição, que também não custa nada, ela faz toda a diferença aqui para a gente do DCM, porque faz com que o canal se torne relevante entre outros canais. Então, vocês sabem, né, que a gente levou uma facada aqui do YouTube ontem, mas esse tipo de ajuda que não custa nada realmente é efetiva, não é tipo, não estou sendo demagoga, isso faz toda a diferença para a gente. Você que não pode contribuir financeiramente, vou insistir pela milésima vez. Curta e compartilhe essa live. Chame as pessoas, apresente o canal do DCM para algum conhecido. O Pedro Zambardo até brinca assim, chama um amigo rico e progressista para conhecer a gente. Não faz diferença ser rico não, gente. Chama todo mundo para conhecer. Chama até quem você acha que pode não gostar da gente, porque pode ser um tipo de engajamento também, né? Então, eu queria logo de cara agradecer aqui algumas pessoas que mandaram superchat. Fabiano França aqui dizendo que afundou o dedo no like. E queria perguntar para vocês de onde vocês falam. A gente começou essa brincadeira um tempo atrás de pedir superchats com a localidade de vocês. E o objetivo acabou se tornando encontrar pessoas que estejam na cidade de Canindé, no Ceará. Até agora não. Até agora nada. Só vi perfil fake dizendo que tá lá, mas continha da Enel mostrando, comprovando, ninguém mostra, né? Eu vou colocar o Leandro aqui na tela, porque a gente vai fazer um merchan do webinário. E aí, como eu estou testando essas novas artes aqui da tela, eu vou pedir esse apoio aqui para ele. Bom dia, Leandro. Bom dia, Sara Góes. Bom dia a todo mundo que está chegando aí, né, se apresentando e dizendo de onde vem. Canindé continua sendo um mistério, né, Sara Góes? Continua sendo um mistério. Até Camaragibe, Pernambuco. Canindé, onde é isso? Não sabia que Fabiano França era de Pernambuco, não. De Porto Alegre, Salvador, São Paulo, enfim, as pessoas estão se apresentando. E eu fico muito grato por isso, que a gente precisa muito saber a dimensão da nossa audiência. A gente recebe convidados, comentários de gente de todo lugar do mundo, de todo lugar do Brasil, e isso nos dá uma dimensão
muito legal sobre o nosso trabalho, sobre aonde o café da manhã está alcançando, sobre aquilo que a gente serve e, né, qual é a nossa missão aqui pela manhã. Então, muito obrigado que já está chegando, se apresentando, dizendo de onde vem, e eu já vou então falando do Merchan com a nova arte que Saragós fez sobre o nosso webinário. Cadê Saragós? Tasca aí pra gente isso, na minha cara, beleza? Aí ninguém precisa me ver mesmo. Olha só, nesse sábado agora, dia 22 de maio, a gente vai realizar o segundo webinário, né, da parceria Diário do Centro do Mundo e Cobra Criada, e esse webinário é um webinário muito especial, muitíssimo especial, por várias razões. Mas a razão fundamental é de que vai ser o primeiro movimento dentro da mídia, não é da mídia independente não, um movimento dentro da mídia brasileira, de revisão histórica do que foi os processos da Lava Jato e os atentados que esses processos provocaram no Estado de Direito, no Estado Democrático de Direito no Brasil. Para falar sobre esse assunto, vamos ter 4 palestrantes, né? O Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, o maior criminalista do país, a Sara Vivacqua, que é advogada do Reino Unido, apresentadora aqui do DCM, Pedro Serrano e Lênio Streck, que são 2 dos maiores juristas brasileiros também. Todos participaram, cada qual na sua área de atuação, desse processo de combate à Lava Jato, né? Assim, todos tiveram uma posição muito exposta, inclusive na mídia, de combate à Lava Jato, e todos pagaram de alguma forma, de maneira pessoal ou profissional, por terem tomado essas posições. Eles e muitos outros profissionais, não só na área de direito, na área de jornalismo, enfim. Muita gente pagou caro por se colocar contra o arbítrio da Lava Jato, mas, sim, a verdade se impôs. Só que a verdade se impôs de uma forma ainda muito fragmentada. Então, a nossa ideia, né, quando a gente pensou nesse webinário, foi de sistematizar as narrativas sobre a Lava Jato e a questão do Estado de Direito, por isso chama Lava Jato, Estado de Direito, a crônica de uma batalha que ainda não terminou, mas que é muito importante a gente resgatar essas narrativas, transformá-las, né, numa narrativa consolidada, para explicar para o Brasil, para o mundo, o que foi a Operação Lava Jato, de que maneira ela atuou, basicamente para perseguir lideranças políticas de esquerda no Brasil, para colocar o ex-presidente Lula na cadeia, e que, para fazer isso, destruiu a economia do país. Destruiu a economia do país. Ontem Altamiro Borges, jornalista, né, que toda segunda-feira está com a gente aqui, do Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Tararé, falou uma coisa importante. O novo governo, que espera que seja do presidente Lula, ele não vai ter que reconstruir o Brasil, ele vai ter que ressurgir o Brasil. Quer dizer, é um trabalho não de reconstrução, mas de ressurreição, porque a destruição física e moral do Brasil é quase absoluta. E a origem dessa questão está na Operação Lava Jato, que foi a Operação Lava Jato, que foi construída primeiro para tirar o PT do poder, com o golpe de Estado em cima da presidenta Dilma, e depois preparar o campo da direita, né, para tomar novamente o poder neoliberal, tomar o Brasil de novo, vender o que está acontecendo no governo Bolsonaro. Só que, sim, eles colocaram um demente na presidência da República. A Operação Lava Jato resultou, né, o trabalho de Sérgio Moro e aquela quadrilha do Ministério Público Federal em Curitiba, liderada por Deltan Dallagnol, conseguiram colocar um demente, um psicopata na presidência da República, que está sendo responsável pela morte de quase 470 mil brasileiros hoje. Então, a Operação Lava Jato, além de tudo, ela tem responsabilidade sobre a morte dessas centenas de milhares de brasileiros por conta, né, dos resultados políticos dessa operação. Então, é muito importante, quem quiser participar, agora no sábado, dia 22 de maio, às 15 horas, né, basta você entrar na nossa página lá, Saragós vai colocar para a gente aí o endereço, que é dcmcobra.com.br/webinário-lava-jato. Né, você entra nesse espaço, você se informa sobre tudo do webinário, e se quiser se inscrever, custa R$ 79,90,
que você pode dividir em 12 vezes para ver um super seminário, né, sobre a Operação Lava Jato, com os maiores operadores de direito do país que estão diretamente ligados a essa história. Já tem muita gente inscrita, né? É bom, a gente está chegando no final até o final da semana, tem que se inscrever porque a plataforma não suporta muita gente inscrita quando a gente for fazer o webinário no sábado. Então, eu peço para quem quiser se inscrever, já correr lá para se inscrever, para a gente poder não ter problemas na transmissão lá no sábado. Entre lá e se informem, vamos dar uma olhada, sem compromisso, porque na hora que vocês se informarem, leem os textos que estão lá, a história, o currículo das pessoas e os temas das palestras, eu tenho certeza que vocês vão se interessar muitíssimo em participar desse evento. Então, corram lá para participar no nosso webinário Lava Jato versus Estado de Direito, né? Mais uma parceria entre Cobra Criada e Diário do Centro do Mundo. Dito isto, né, vamos começar o nosso dia, porque hoje o chanceler da Terra Plana, o Beato Ernesto Araújo, está indo, né, fazer o seu depoimento na CPI do genocídio no Senado Federal. Tem muitas coisas importantes em relação a isso. A primeira delas é que se trata de uma figura completamente translocada, né? Assim, duas coisas emergiram do governo Bolsonaro de uma forma surpreendente, até para quem acompanha a política há muito tempo. Uma é de que havia. Uma foi o grau de desqualificação absoluta de indigência intelectual dos generais brasileiros. Se sabia que as Forças Armadas brasileiras são Forças Armadas despreparadas, assim, sem brilho. Mas não se sabia o grau e a dimensão da indigência intelectual e moral dos oficiais generais brasileiros. O bolsonarismo ajudou a emerger isso. Esses generais Heleno, Vilas Boas, Ramos, Pazuello, essas figuras grotescas, patéticas, pantagruélicas, elas emergiram no governo Bolsonaro. As pessoas passaram a saber e descobrir que o Exército Brasileiro forma generais sem nenhuma qualificação moral, nem intelectual, e no caso do Pazuello, nem técnica. A outra coisa surpreendente é de que o Instituto Rio Branco, né, que é uma instituição muito hermética, muito fechada, e que por isso mesmo, né, vive de uma mitologia própria, de que é um lugar de altíssima excelência intelectual, de que só os escolhidos da nação conseguem passar naquele concurso dificílimo, falar 300 línguas, usar 15 talheres, saber se vestir com galhardia, né? Saber se comportar à mesa com príncipes, reis e chefes de Estado e tal. E se descobriu que o Instituto, dentro do Itamaraty, né, produzido pelo Instituto Rio Branco, dentro da diplomacia brasileira, havia um idiota completo, um oligofrênico, um imbecil militante da Terra Plana. E esse idiota completo, esse imbecil militante da Terra Plana, virou ministro das Relações Exteriores, claro, em completa e total sintonia com esse governo distópico que é o governo Jair Bolsonaro. Se fosse ter um chanceler, teria que ser um idiota completo, como tem idiotas completos em outras áreas de governo. Mas no caso do chanceler é uma coisa que choca até quem está há muitos anos como eu em cobertura política e trabalhando como jornalista em Brasília há mais de 30 anos. Choca, é impressionante. Porque mesmo os maus diplomatas eram considerados maus diplomatas pelas suas posições em relação ao ofício, em relação às suas posições, em relação à questão internacional, a relações internacionais do Brasil com o mundo. Havia os conservadores, os reacionários, mas um idiota perfeito, completo, a gente ainda não conhecia. Então, o Bolsonaro nos trouxe esse presente, nos colocou sobre a mesa esse presente, um sujeito completamente idiota, visivelmente oligofrênico, com problemas mentais que saltam aos olhos. E esse sujeito foi por mais de 2 anos, né? Chanceler,
ministro das Relações Exteriores, responsável pelas relações do Brasil com o mundo, e que serviu, lá, terminado o seu período desgraçado no Itamaraty, serviu para colocar o país como pária internacional, a transformar o país numa piada internacional, para nos isolar do mundo e nos transformar num vexame absoluto. Um país dependente dos Estados Unidos, servil, subserviente ao governo Trump, né? Um homem que só falava besteira, só falava bobagem. Sujeito que o guru dele é aquele cartomante lá que mora na Virgínia, nos Estados Unidos, Olavo de Carvalho, e que acredita que a Terra é plana. Vocês conhecem algum imbecil na convivência social de vocês? Quantos imbecis vocês conhecem que acreditam da Terra plana? Eu só sabia que existiam, eu só soube que existiam depois do governo Bolsonaro. Para mim isso é uma coisa absolutamente sem sentido, que alguém acreditasse que a Terra é plana. Alguém que não estivesse vivendo no século XIII ou XIV acreditasse que a Terra é plana. Mas o chanceler, o ministro das Relações Exteriores, um imbecil completo, fanático religioso, ele acredita que a Terra é plana. Pois bem, esse idiota, ao longo de 2 anos, né, e no período de cobertura da pandemia do novo coronavírus do Brasil, ele passou todo o tempo dele, nós soubemos há pouco tempo, empenhado não em comprar vacina. Enquanto o mundo todo colocava os seus diplomatas e colocava as suas forças de poder para negociar a compra de vacinas e salvar a sua população, o nosso chanceler, o nosso ministro das Relações Exteriores, ele passou todo o tempo negociando para comprar cloroquina, insumos para cloroquina. Ao mesmo tempo em que o presidente da República e seus filhos retardados, com a boca suja, destruíam as pontes de relações com o principal produtor de insumos de imunizantes do mundo, que é a República Popular da China. Então, o que nós temos hoje na CPI, no nosso cardápio na CPI, é primeiro tentar destrinchar na mente de um débil mental que engrenagens foram acionadas pelos seus chefes, pelos seus corruptores mentais, pelos espíritos obsessivos que o cercam, né? Que engrenagens foram essas e de que maneira ele colocou essas engrenagens para funcionar e por que, principalmente, o governo do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro e seus asseclas utilizaram a estrutura do Ministério das Relações Exteriores, a diplomacia brasileira, para ficar negociando cloroquina. Essa é a questão central. Não adianta querer descobrir na CPI quais são os problemas psiquiátricos do Ernesto Araújo. Isso tem que ser feito por um profissional num hospício. O que o Brasil precisa saber é o seguinte: quem mandou e por que mandou o ministro das Relações Exteriores gastar quase todo o seu tempo e a sua energia e o dinheiro do país negociando compra de insumos de cloroquina e de hidroxicloroquina? Porque se tem uma coisa que está se tornando importante e fundamental nessa CPI, é descobrir esse esquema da cloroquina. Sigam a cloroquina. Se seguirem a cloroquina, vão descobrir que, na verdade, assim, a vertente financeira e comercial do genocídio é a grana por trás da cloroquina. O presidente da República fazia comícios com a caixa da cloroquina na mão, apresentando ela como uma espécie de bezerra de ouro, como um ídolo a ser adorado pelo seu gado bolsonarista. Ele se fez fotografar no Palácio da Alvorada entregando uma caixa de cloroquina para uma imã, sabendo, obviamente, da repercussão internacional que essa foto teria, sem se preocupar com o ridículo. E quando você deixa de se preocupar com o ridículo, é porque existe um ganho muito maior por detrás disso. Está se descobrindo agora que há empresários diretamente ligados aos interesses da produção de cloroquina no Brasil que parecem ter ganho bilhões de reais nessa história. Não existe cloroquina de graça.
Se esse lobby tão poderoso que envolve o presidente da República, que envolvia o ministro das Relações Exteriores, existiu, é porque por detrás dele existia muita grana. Então, eu acho que a questão fundamental da CPI, e é nisso que resiste a importância do depoimento hoje do ex-ministro Ernesto Araújo, é descrever por quê. Por que pegaram esse idiota? Por que usaram esse demente para gastar dinheiro e energia do Ministério das Relações Exteriores atrás de cloroquina, em vez de comprar vacina, que era o que todo o resto do mundo estava fazendo? Eu arrisco dizer que é uma tese fácil de ser desmembrada, porque tinha alguém, ou muita gente, ganhando dinheiro com isso. Então, esse é o momento da CPI, né, começar a revolver as entranhas dessa questão do tratamento precoce. Já tem vindo bem nesse sentido. Agora vai ter hoje Ernesto Araújo, vai ter depois Eduardo Pazuello, e vai ter uma outra figura deletéria, mas que também é importante para esse esclarecimento, que é essa Mayra Pinheiro, essa médica cearense, pediatra cearense, de extrema-direita, uma desvairada, que ia para o aeroporto xingar os médicos cubanos de escravos, em Fortaleza, e que que preconizou, dentro do Ministério da Saúde, a questão do tratamento precoce e espalhou isso pelo Brasil todo. Essa mulher é outra que, se for apertada, vai acabar dizendo por que havia tanta gente empenhada nessa questão de cloroquina, que é um remédio para malária, e ivermectina, que é um remédio para verme e piolho, que foram, né, que foram tratados como a cura da Covid no Brasil, tal do kit Covid. Eu, sempre que vou à farmácia aqui perto de casa, fico impressionado. O balcão, quer dizer, o armário de medicamentos por detrás do balcão, não são mais vários remédios, é só ivermectina. E o balconista me disse que aquilo sai em 24 horas, que é preciso fazer compras enormes de pedidos para vender ivermectina. Alguém está ganhando muito dinheiro com essa história. E para ganhar muito dinheiro com isso, você precisa de apoio, né, do lobby dentro do governo. E aí você vê o presidente da República, o ministro das Relações Exteriores, todos os ministros da saúde tirando aqueles que não aceitaram ficar no governo, se dedicando a essa história da cloroquina e ivermectina, a base parlamentar toda defendendo o tratamento precoce, o gado todo utilizado para defender tratamento precoce. Então, é incrível. A Damares Alves defendendo o tratamento precoce. Então, assim, é claro que tem alguma coisa por trás. E essa questão vai ser fundamental para ser discutida hoje na CPI, né, na CPI da Covid, na CPI do genocídio. O Ernesto Araújo, ao contrário do Pazuello e da capitã Cloroquina, ele não pediu um HC preventivo no STF para se manter calado ou para mentir, que já é um absurdo total. Uma hora a gente vai ter que rever isso. Enfim, como é que a pessoa entra com HC preventivo para, como testemunha, mentir ou se calar? Não faz sentido, isso é um paradoxo. Quando a pessoa está sendo investigada, ela tem direito, claro, de não produzir provas contra si mesma. Mas uma testemunha, assim, em princípio, ela tem que falar a verdade. Ela está testemunhando. Ela tem que dizer o que viu, o que sabe, né? Ela não pode ter um mecanismo, uma engrenagem jurídica que o impeça de falar a verdade, porque não faz sentido, ela está sob juramento. São essas jabuticabas que servem, na verdade, que essa jurisprudência já existe há muito tempo no STF, mas uma hora isso vai ter que ser modificado. O que Eduardo Pazuello vai falar na CPI? O que o general Eduardo Pazuello, que é um general do Exército, se dá o desfrute de conseguir um HC para mentir? É isso que se espera de um oficial general das Forças Armadas Brasileiras? Ou que fica em silêncio como um covarde?
um homem que teria que ter coragem, um homem onde o país deposita a sua confiança numa luta, numa guerra, numa invasão externa, o sujeito não tem coragem de falar numa comissão parlamentar de inquérito. É esse o nível das coisas? É esse o nível das Forças Armadas brasileiras? Depois viram piadas e ficam aí todos magoados, né? Que as pessoas não reconhecem o valor das Forças Armadas. Que valor? Valor de quê? Bom, essa e outras questões também você tratar. Eu vou tratar aqui também duas coisas importantíssimas do cenário internacional, que é a eleição do Chile, né, que trouxe um alento enorme para a esquerda latino-americana, né? A esquerda ganhou as eleições da Assembleia Constituinte, fez a prefeitura de Santiago com uma prefeita jovem comunista, e a questão do massacre de palestinos que está acontecendo no Oriente Médio, né? O Estado sionista de Israel, mais uma vez, utilizando o seu poderio bélico, né? E a proteção que tem, a proteção criminosa que tem do governo dos Estados Unidos para oprimir e massacrar os palestinos no Oriente Médio, nos territórios ocupados de Israel. Essas são questões que nos dizem respeito também, porque tem tudo a ver com as relações que o governo Bolsonaro tem com a extrema-direita também em Israel. Mas para começar a falar, já que eu falei muito, eu vou chamar logo aqui meus dois convidados. Um é o nosso convidado toda terça-feira, nosso querido André Constantini, líder das favelas do Rio, e outro professor Lejane Miran, né, sociólogo e analista de geopolítica. Bom dia, André. Bom dia, Alexandre. Prazer enorme ter vocês aqui. Eu vou já começar falando com o André, professor, porque eu queria tratar com ele uma questão direta, que não diz respeito só à CPI do genocídio, embora eu queira ouvi-la sobre isso também, mas tem outra questão que eu nem botei na abertura, mas eu queria muito ouvir já o André falar sobre isso. André, a questão de Jacarezinho está sumindo do noticiário, está desapareceu do noticiário. Né? Aquele massacre, aquela chacina, está desaparecido do noticiário. Eu vi agora, saiu um laudo mostrando que a maior parte das pessoas mortas tiveram a cara dilacerada, receberam um tiro nas costas e no abdômen, o que acaba com aquela versão de que houve conflito. Então, eu queria saber, antes da gente entrar na história política, eu quero muito ouvir também sobre a questão política e a questão da CPI, eu quero saber o seguinte, como é que está o acompanhamento lateral dessa coisa de Jacarezinho, para que a gente não possa deixar essa história cair no esquecimento? Olha, nenhuma surpresa a chacina do Jacarezinho começar a sumir da mídia, sabe, começar a sumir dos sites. Isso é normal, nós já estamos habituados com isso. Eu acho que, nesse momento, Leandro, o que nós precisamos, o capitalismo encontra-se agonizando. Ele encontra-se agonizando. E por estar agonizando, ele torna-se cada vez mais violento, cada vez mais insano, cada vez mais predatório e cada vez mais desumano. Então, nós, do campo da esquerda progressista, nós que somos socialistas revolucionários, nós que ainda acreditamos na revolução, que tornou-se uma utopia para a esquerda pequena burguesa, reformista, eleitoreira e covarde que nós temos no Brasil, nós temos que nos preparar e reagir a essa violência à altura, porque aquele que não reage, rasteja. Nós temos uma esquerda que rasteja. Ela não reage à altura à violência estatal que acontece no Brasil, principalmente relacionada aos territórios de favela, às periferias e ao povo negro. Então, é muito importante que nós venhamos nos organizar para reagir à altura dessa violência estatal, que é sistêmica e estrutural no Brasil. Então, não tem novidade nenhuma a chacina do Jacarezinho começar a assumir da mídia empresarial burguesa, né? Dos sites e de tudo, né? Dos jornais impressos. Eu acho que, para não deixar cair no esquecimento, nós precisamos de uma mobilização intensa por parte do nosso campo, da esquerda progressista, porque a própria esquerda, não é, Leandro? Ela também começa a deixar de lado, né? Ela começa a tocar a sua vida e isso também já é habitual. Né? E isso já é habitual. Ela começa a tocar a sua vida, ficar entretida com outras pautas, com outros temas. Né? E aí a chacina do Jacarezinho vai caindo no esquecimento, como outras centenas de chacinas que aconteceram aqui no Rio de Janeiro. Vou citar a mais recente, que foi na favela do Falete,
né? Uma favela que fica aqui entre os bairros do Catumbi e de Santa Teresa. O BOP, o Batalhão de Operações Especiais, que realiza treinamentos lá em Israel, com o Estado sionista de Israel, com a polícia de Israel, com o exército de Israel. Vale a pena lembrar que as polícias aqui do Rio de Janeiro têm uma relação estreita com o Estado terrorista e sionista de Israel. Eles realizam treinamentos lá e compram os caveirões do Estado sionista de Israel. Os caveirões que aterrorizam os territórios de favela são comprados do Estado terrorista e sionista e maldito de Israel. Então, assim, a polícia do Rio de Janeiro tem relações estreitas, né, com o Estado sionista de Israel. Eles treinam lá, né, a forma que a polícia e o exército tratam os irmãos e o povo palestino para exercer esse terrorismo aqui nos territórios de favela. Importante fazer essa pontuação aqui. Então, eu acho, Leandro, que a gente precisa nos organizarmos nesse momento e reagirmos à altura. Chega do discurso dócil, chega de pacifismo, isso não cabe mais. Chega de pacifismo, sabe? A revolução não vai ser com flores, a revolução não vai ser através da poesia, recitando poesia, e muito menos escrevendo porra de nota de repúdio que só serve para limpar a bunda. Nós precisamos, nesse momento, organizar a classe trabalhadora, organizar o proletariado, organizar a classe operária que vive e mora nos territórios de favela. Mais uma vez, eu repito, para que nós venhamos reagir à altura, Leandro. E para isso eu tenho propostas, né? Não adianta também nós ficarmos aqui somente chorando leite derramado, porque a nossa luta, ela é uma luta reativa. E se a nossa luta ela é reativa, demonstra que nós estamos perdendo a batalha. Então chegou a hora, Leandro, que nesse momento, aqui no Rio de Janeiro, o Cláudio Castro adota, né, uma política de enfrentamento, que ele já está pensando na reeleição. Ontem teve uma operação aqui no Complexo do Lins que morreu 6 jovens. 6, né? Teve uma mega operação na Maré também. Então ele vai se basear nessa política do enfrentamento, já pensando na reeleição. Ele já está apresentando um projeto parecido com a das UPPs, né, de ocupação militar dos territórios de favela. E essas ocupações sempre vêm com aquela proposta de primeiro ocupar, né, militarmente e depois trazer o social. Balela. O PP não trouxe social porra nenhuma. Favela com o PP é senzala. Vigiada e monitorada 24 horas pelos capitães do mato a mando dos senhores de engenho, fazendo um recorte histórico. Então, assim, ele está pautando toda a sua gestão na segurança pública para ser reeleito, né? Já que ele já está fazendo campanha. Então, esse é o cenário que nós estamos enfrentando no Rio de Janeiro. Ele está acirrando, né, essa política de guerra às drogas e a política do enfrentamento nos territórios de favela. Então, nós temos propostas, Leandro. Propostas que irão amenizar a médio e longo prazo o problema da violência no Brasil. E quais propostas são essas, André? A primeira proposta é o fim das polícias. E, Leandro, a esquerda ela não faz essas discussões, porque eu estava falando isso em um programa que eu participei ontem, em um canal do PT. A esquerda não faz essas propostas, não quer discutir esses temas, porque a esquerda ela está totalmente debruçada na questão eleitoral no Brasil. Nós temos uma esquerda eleitoreira, extremamente eleitoreira, que deixou de fazer a disputa da sociedade para realizar somente a disputa nas urnas. Totalmente errado e equivocado. Então, ela não discute temas centrais para a sociedade, para segmentos da sociedade, porque são temas caros, que custa caro, que perde voto, né, que custam votos. Por exemplo, o fim das polícias. Você não vai ver a esquerda eleitoreira querendo discutir o fim das polícias. Você não vai ver isso. Né? Mas nós estamos querendo discutir o fim das polícias porque é importante, principalmente para nós que moramos na favela. Você não vai ver essa esquerda, Leandro, querendo discutir a liberação das drogas, que é outra discussão importantíssima para quem vive nas favelas, nas periferias e para nós, o povo negro. Você não vai ver essa esquerda eleitoreira discutindo a questão do aborto, que é um tema caro para as mulheres brasileiras e principalmente as mulheres pretas e periféricas, porque o proibicionismo ao aborto vem fazendo com que mulheres pretas, periféricas e faveladas realizem o aborto nessas clínicas clandestinas que são verdadeiros açougues. Então, as mulheres estão morrendo porque nós não queremos realizar uma discussão que o aborto seja realizado pelo SUS para dar segurança a essas mulheres. Então, são temas que são caros para essa esquerda eleitoreira, mas para nós não.
porque a gente já ultrapassou a discussão das urnas. A gente entende e compreende que a revolução socialista não vai se dar por dentro da democracia burguesa, por dentro das instituições burguesas e muito menos por dentro do Estado burguês. Né? O Estado brasileiro ele tem lado, ele é burguês. E por ele ter lado, ele cumpre uma função, que é de realizar a manutenção do sistema econômico vigente, que é o capitalismo. Então, assim, qual é as nossas propostas, Leandro? O fim das polícias. André Constantini, com o fim das polícias, quem vai fazer a segurança da sociedade? As milícias armadas revolucionárias socialistas. Elas só não farão a segurança da sociedade, como elas também serão aquelas que garantirão a manutenção de um governo dos trabalhadores. Então, nós estamos colocando proposta. Qual é a segunda proposta? A liberação, Leandro, de todas as drogas. Se é para liberar, libera tudo, todas as drogas. A liberação de todas as drogas e a estatização dessas drogas, desde que o Estado esteja sendo gerido por um governo dos trabalhadores. Aí nós iremos utilizarmos desses recursos arrecadados para tratar da questão das drogas como deve ser tratado, como uma questão de saúde pública e não de segurança pública. Outra proposta aqui, simples de realizar e importante, que vai amenizar os impactos da violência dentro dos territórios de favela. Então, nós temos propostas, né, a apresentar para a sociedade e temos coragem de defendê-las em público e defender em qualquer espaço, né, porque estamos cansados, Leandro. Ontem, mais uma realização de uma operação que resultou na morte de 6 jovens. Não é que não vai nem sair na imprensa, que foram só 6. Né? Para sair na imprensa tem que ser mais de 20. Né? Então, assim, de 6 em 6... Ou um jovem branco de classe... Ou 20 pretos, ou um jovem branco de classe média. Aí sim. Aí a sociedade vai para a rua com a porra da bandeira da paz. Né? Vai todo mundo para a rua. Né? Então, assim, é tudo uma questão de cor e de CEP, Leandro. Mas nós estamos cansados. Sabe? Nós estamos cansados dessa esquerda eleitoreira, reformista, covarde, que tornou-se espectadora da barbárie, né? Que tornou-se espectadora do genocídio, que fica com esse discursinho da porra do fica em casa, né? Como se o proletariado, a classe operária, a classe trabalhadora pudesse trabalhar de home office. Né? Então, assim, a gente que está se fudendo, a gente que está sem vacina, a gente que está morrendo de tiro, de Covid, porra, morrendo de fome, porra. E essa esquerda que representa os trabalhadores calada, né? As centrais sindicais, em vez de puxar e organizar uma greve geral, calada, né? Escrevendo nota de repúdio e fazendo porra de live, porra. Ninguém assiste nossa live, porra. Quem assiste nossa live são pessoas que já têm compatibilidade ideológica com a gente. A realidade é essa. O povão não nos assiste. Eles estão sentados lá agora assistindo a Rede Globo ou no fim da tarde esses programas policialescos que ficam destilando fascismo. Porra, então vamos acordar. É momento de base, Leandro. É momento de atuar na base. É momento de organizar. Eu sei que o cenário é crítico, mas é nesse cenário que fica melhor ainda. Né? Nesse cenário que nós temos grandes oportunidades de organizar as massas. Porque a massa está perdendo totalmente a esperança, né, nas instituições brasileiras. Haja vista, Leandro, que você vê o número de abstenções aqui no Rio de Janeiro é sempre maior do que as pessoas que estão indo nas urnas. Né? O que é a sociedade não acreditando mais no sistema. Então, chegou a hora da gente ir ali e organizar essa sociedade, organizar esses segmentos da sociedade com muita coragem. Né? O que falta para a esquerda é coragem. Porque, Leandro, eu vou repetir mais uma vez. Né? Eu fico feliz, né, com a luta heróica dos irmãos palestinos, que é um exemplo para nós, esse genocídio sistêmico e estrutural que eles sofrem por décadas, né, do Estado sionista e maldito de Israel, né, com o total silêncio da ONU, que não serve para porra nenhuma essa ONU, a não ser para lamper botas dos interesses do governo estadunidense e do Estado sionista de Israel. Aí vem a porra da imprensa, a porra da mídia internacional, tentar construir uma narrativa falando que aquilo é uma guerra, aquilo não é guerra, aquilo é um massacre. Né? Que porra de guerra é essa que os palestinos estão lutando? Né? Com paus e pedras, enquanto o exército de Israel tem tanques e armas de última geração. Leandro, o Estado sionista de Israel tem um poderio bélico que as pessoas até desconhecem. Elas desconhecem, porque eles gostam de fiscalizar o mundo, né? Não fazer armas ali, né? Armas de destruição em massa, mas a gente não sabe o que o Israel tem ali, porque ninguém fiscaliza eles. Ninguém fiscaliza. Então, com a complacência da ONU, que não serve para porra nenhuma, né? Os irmãos palestinos sendo massacrados lá, né? Com genocídio sistêmico e estrutural, e a mídia tentando convencer o mundo que tem uma guerra ali.
que é confronto, né? E justificando os bombardeios, né, Leandro? Toda vez que tem um bombardeio pelo Estado terrorista sionista de Israel, é interessante. Todos os alvos tinham algum militante do Hamas, para justificar. Não, tinha um líder do Hamas ali. Então, todo mundo na Palestina do Hamas só pode. Então, assim, os irmãos palestinos são massacrados com a complacência do mundo, né? Eu fiquei feliz com esse levante que teve, mas a gente tem que ir além. A gente tem que ir além. Esse genocídio tem que parar. Esse roubo das terras dos irmãos palestinos tem que parar. Sabe? A gente tem que enfrentar o Estado sionista de Israel e o governo estadunidense, esses dois cânceres do mundo. São um câncer do mundo, essas duas nações desgraçadas e miseráveis. Então, Leandro, acho que a gente tem que avançar na luta e, para isso, nós estamos retomando as aulas de defesa pessoal para as companheiras, para as mulheres. Dessa vez, nas favelas também, estaremos realizando na favela da Mangueira e na favela do São João, e estaremos retomando as aulas na Praça da Cinelândia. Então, vocês, companheiros que quiserem realizar as aulas de defesa pessoal, entre em contato comigo, 99030-7685, óbvio, se você for do Rio de Janeiro. Né? No momento agora de organizar a autodefesa. O feminicídio aumentou, Leandro, porque os misóginos e os machistas, eles se sentem representados e legitimados na figura do Bolsonaro. E a medida protetiva não serve para porra nenhuma. A medida protetiva, companheiros, é igual nota de repúdio, só serve para limpar a bunda. Não protege vocês. Então, essas aulas é para proteger as mulheres. E é legítimo que vocês se protejam e se defendam. Então, assim, eu quero muito que as mulheres cheguem juntos nessas aulas. Infelizmente, nas outras aulas que nós temos, só foi uma companheira. Então, assim, porque a esquerda é dócil, né, Leandro? Tudo que a gente faz para reagir à violência, eles falam, a gente vai se comparar, né, ao opressor, a gente vai se comparar porra nenhuma, porra. As mulheres têm que parar de morrer, porra, de ser assediada, de ser estuprada. Né? Aí o cara vai lá estuprar ela, ela vai dar uma rosa ou vai fazer um discurso? Porra nenhuma. Dá uma joelhada, uma cotovelada na cara dele, dá na cabeça, pronto. Quero ver se ele vai te estuprar, porra. Entendeu? Quebra o nariz dele com a porrada. Então a gente vai voltar com as aulas de defesa pessoal. E a próxima ação do Nós por Nós contra a Fome vai ser na favela do Jacaré, dia 29, e nessa oportunidade nós vamos estar exibindo um curta, um documentário de 14 minutos. Então a luta está aí, Leandro. Quem quer lutar, vem conosco. A luta está aí, o momento é rua e base, porra. É lá que a gente vai destruir o Bolsonaro e destruir o avanço do fascismo. Venham conosco, porra. Tira a bunda do sofá, para de ser militante virtual e vamos para a rua, porra. O momento agora é de rua e de base. Tá bom, André. Eu queria aproveitar o gancho do André, professor Lejane. Bom dia, tudo bem? Como vai? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, obrigado. Eu queria aproveitar o seguinte, eu quero que você nos fale um pouco agora sobre esse massacre de palestinos lá no Oriente Médio agora, que a mídia brasileira, a mídia em geral chama de conflito, mas conflito não é, né, Alexandre? Como é que é um conflito de um Estado, de um poderio bélico de Israel apoiado pelos Estados Unidos? Conflito com quem, né? É um massacre por si. Eu queria que você nos explicasse, assim, né, com o seu conhecimento, com a sua análise, exatamente o que está acontecendo lá, e se você conhecia essas ligações tão próximas entre o Estado de Israel e a polícia do Rio de Janeiro, que o André levantou aí na nossa conversa. Bom dia, Leandro. Bom dia, André. Prazer enorme em conhecê-lo, essa liderança revolucionária. Lembrei muito de você esses dias, viu, André? Porque o que está acontecendo lá nesse bairro de Jerusalém, Sheikh Jarrah, na verdade, aquilo era um favelão muito antigo, era um campo de refugiados, e aos poucos eles foram se organizando, construindo uma casinha de alvenaria, etc. Agora estão sendo despejados sumariamente. Então, estou pensando que deve ter alguns Andrés ali que estão fazendo a resistência, e não é muito pacífica, não. Os caras enfrentam aí a polícia israelense. Mas, Leandro, esse é um conflito que dia 14 agora fez 73 anos, a fase mais aguda, né? Que 14 de maio de 48, unilateralmente, David Ben-Gurion, ele proclama a existência do Estado de Israel com base numa resolução ilegal tomada pela ONU 6 meses antes, 29 de novembro de 47, que partilhou uma terra que não pertencia à ONU, né? Que deu, entre aspas, para o futuro Estado dos Judeus de Israel 52% das terras de toda a Palestina histórica, não é?
Lembrando que no primeiro censo de 1920, os judeus eram 5% da população. Esses que viveram lá a vida inteira e não saíram da diáspora. Esses viveram em paz com os árabes a vida inteira, com os palestinos, e tinham só 3% das terras. E ganharam da ONU 52%. Mas neste mesmo dia, a partir do dia seguinte, dia 15 de maio de 48, que para os palestinos eles chamam de Nakba, que em árabe significa catástrofe, a partir daí 750 aldeias, vilas, pequenas cidades palestinas foram invadidas, das quais 550 foram sumariamente liquidadas, desapareceram do mapa. Isso é documentado por historiadores palestinos e israelenses, por exemplo, como Shlomo Sandi. Ele reconhece isso, né? Tudo documentado. Isso gerou um deslocamento humano, né, refugiados, de quase 800 mil palestinos. Né? Uma parte, inclusive, foi para esse bairro de Jerusalém Oriental, chamado Sheikh Jarrah, que era um campo de refugiados, né, protegido já em 48 pelas Nações Unidas, que haviam criado uma agência específica para refugiados, a UNRWA, né, para proteger, forneciam as barracas de lona, forneciam mantimentos básicos, né? E depois foi virando um bairro, né? Estes 800 mil hoje se espalharam ali no mundo árabe, são mais ou menos 8, 9 milhões, inclusive na América Latina 1 milhão, né? Brasil 100 mil. Então são os palestinos nas diásporas que não têm direito a retorno. A lei de Israel não tem constituição, né? E tem uma lei básica lá que diz que qualquer judeu do mundo que chegar no aeroporto internacional, que passou a se chamar Ben Gurion, ele na hora ganha a nacionalidade israelense. Ele é bem-vindo. Os palestinos não têm esse direito, né? Claro que uma grande parte dos judeus do mundo não querem ir para Israel, não reconhecem Israel, e são cidadãos espalhados pelo mundo inteiro. Então, este conflito piora a partir de 15 de maio. E aí, neste 15 de maio, Israel agride os palestinos e agride os seus vizinhos árabes. Que a história diz que foram os países árabes que agrediram Israel. A partir daí, eles aumentam o percentual de 52 para 66. E de lá para cá, Leandro, André, eles vêm tomando terras palestinas diariamente. Sabe quanto eles detêm hoje? 90%. E sabe qual é a meta? 100%. Genocídio total do povo palestino que está sendo eliminado. Este massacre que começou semana passada, que já até esta madrugada ceifou a vida de 250 seres humanos, das quais 250, 100 mulheres e crianças. Ah, não, os outros são militantes. Que militante? Então, militante pode matar dentro da casa dele, dormindo, né? Quer dizer, esses caras não têm o menor pingo de humanidade. E a ONU, impotente, ainda que o Conselho de Segurança da ONU, agora presidido pela China a partir do começo de maio, sexta-feira, sábado e ontem, 3 vezes a China tentou voltar a uma resolução que o representante dos Estados Unidos, que é o representante de Israel, evidentemente, vetou. Por quê? Ah, não, essa resolução é contra Israel. Se na resolução não fizer parte expressamente a condenação do Hamas pela resposta à violência que eles sofrem, eles não aprovam uma resolução. Então, a resolução, de fato, do ponto de vista do sionismo, estava ruim. Por quê? Não condena esta assimetria. Há uma assimetria. Você não pode comparar, como você disse, Leandro, não é um conflito Israel-Palestina, é um conflito de Israel contra a Palestina. Nós temos que tomar cuidado, inclusive nós da esquerda, com o nosso linguajar, com os termos que nós usamos, né? Porque é assimétrica. Israel é o quarto mais poderoso exército, não é o quarto maior, o mais poderoso exército do mundo, só perde para Estados Unidos, Rússia e China, não é? Em poder de fogo. E eles aí matam a 10 mil metros de altura, né? São covardes aqueles pilotos, aliás, alguns pilotos já se rebelando, inclusive, né? Eu não aceito, eu sou membro de um exército para defender Israel, mas não para matar, é para matar civis palestinos, né? Então, uma situação extremamente tensa, eu não vejo solução a curto prazo.
Aliás, até vejo a derrota de Israel. A qualquer momento é possível que Israel decrete unilateralmente um cessar-fogo. Aí os mísseis param. Foram 3.200 mísseis, né? E sabe quantos foi a resposta de Israel? 22 mil mísseis. Na verdade, o que os palestinos disparam não são mísseis, são foguetes caseiros, feitos ali em Gaza, não vem do Irã, não vem de lugar nenhum, feito por eles, clandestinamente, em túneis, né? Secretos. Esses foguetes, eles não são inteligentes, por isso não são mísseis. Agora, os 22 mísseis disparados são inteligentes, são teleguiados, né? Eles interceptam uma parte, não 90%, como eles dizem, talvez 60%, 70%, né? Porque eles seguem o rastro de calor dos foguetinhos, fogos caramuru, que eu chamo, né? Aqueles rojões assim. Eles caem aleatoriamente, né? Então, não são todos que atingem as cidades, mas os que atingem estão gerando um pânico considerável. A verdade política na região é que Israel está apavorada. Israel nunca esteve, em 73 anos, acuada como está agora, não só pela força e a disposição dos palestinos de resistir. Você vê que ela ameaçou invadir por terra faz uma semana e não entra em Gaza. Não estou dizendo que se entrar, ela pode, com aquele poderio de tanques, etc. e tal, que o Hamas não tem, eles podem conquistar terreno e tal, mas sofrerão muito na carne, né? Porque os palestinos, nós sabemos que cada guerrilheiro, né, vale por 10, 15, 20 soldados regulares. Eles lutam por uma ideologia, coisa que os soldados lutam por um salário. Claro, uma parte do exército israelense é sionista, também luta, né, acha que aquela terra é deles, etc, etc. Então, é um conflito sem solução. Mas a solução pode, grande chance de ser, uma derrota histórica de Israel. Você viu que o Biden pediu para o Netanyahu proclamar um cessar-fogo unilateral. O Biden, presidente dos Estados Unidos. E, aliás, fazendo aqui um parênteses, né, a parte da nossa esquerda faz muito fake news. Nós somos contra fake news, nós defendemos a verdade. Puseram uma foto do Netanyahu do lado do Biden, falsa, né? Porque não tem, antes dele ser presidente, não tem uma foto dessa, o Biden assinando alguma coisa com o Netanyahu olhando, e o título é Biden dá não sei quantos milhões para bombardear. Mentira. O Netanyahu não arreda o pé de Tel Aviv nesse momento. Está apavorado. Aliás, para não dizer que não arredou, semana passada fez uma viagem clandestina. Sabe para onde? Rápido. Para o Cairo. Pedir para o Cairo entrar, para o Egito entrar, por favor, peça um cessar-fogo para os palestinos. O Sisi, que é pró-Estados Unidos, não, você não pode fazer o que você está fazendo. A Liga Árabe, controlada pela Arábia Saudita, se moveu e disse que condenou Israel. O Erdogan do Califado Islâmico, né, de direita, né, anticomunista, que ataca a Síria, né, o Erdogan ataca Israel nesse momento. Israel está muito isolado internacionalmente, né? Há, nos bastidores da diplomacia estadunidense, a fala do secretário de Estado americano, estadunidense, o Blinken, é uma fala protocolar. Aí essa parte da esquerda que está acostumada a analisar, não é a mesma porcaria, os dois falam, tá vendo? Estados Unidos garante que Israel tem um direito de defesa. Gente, meus amigos, ele não poderia e não dará jamais uma declaração contrária a essa. Mas mandou pedir o cessar-fogo unilateral. Por quê? Israel é a menina dos olhos dos Estados Unidos, é a ponta de lança do sionismo internacional, é o último legado dos Estados Unidos, é uma cabeça de ponte ali, no meio de 500 milhões de árabes. Então, eles têm que proteger e vão proteger até o último dia Israel. Então, não estranhe. Esse é protocolar, está vendo? Não, que está vendo? Isso não é exemplo de nada, meu amigo. O exemplo concreto é que ele mandou cessar fogo. Pois não. E essa ligação que o André levantou de Israel com a polícia do Rio de Janeiro é uma coisa que acontece no mundo todo. Por que a polícia do Rio de Janeiro recorre ao treinamento de Israel, especificamente, de compra equipamentos de Israel, como o Caveirão, que entra nas favelas aterrorizando as pessoas? Não, eu não tenho dúvida, desculpe que eu esqueci disso, estava tão empolgado quanto a questão
Israel dá suporte a todas as polícias do mundo e não conheço polícia que não seja fascista, antipovo, né? A polícia é a guarda pretoriana da burguesia, né? Da classe que domina o poder político, que é a burguesia no mundo inteiro, mesmo nos países monárquicos, né? Então eles têm essa tecnologia. Esse que foi caçado no Rio, o ex-governador do Rio, esqueci o nome dele aí. O Witzel. Wilson Witzel, né? Eu não sei se esse sobrenome é judaico. Ele é um fascista, ele é um sionista cristão, né? Não é ele que fala de atirar na cabecinha? Na cabecinha. Isso. Essa tecnologia de mirar na cabecinha, Israel é especialista nisso. E não é com um fuzil, é com um mísselzinho que cai na casa daquele cara, que ela diz que é o líder da resistência. Isso é ela que diz. Mas essa capacidade de atingir o cara dormindo na sua cama, às vezes explode só o quarto em que ele está, isso é israelense. E eles fornecem isso para o mundo inteiro. Esse governo brasileiro não é só a polícia do Rio, que é amiga de Israel e dos sionistas. Esse governo brasileiro não é amigo de Israel. É sionista cristão esse que se apresenta como nosso presidente. Sionista cristão. Os filhos são sionistas. Os filhos são sionistas. Eles defendem a tecnologia israelense especializada em reprimir populações urbanas. O que é a polícia israelense, que vocês veem aí o tempo todo, os vídeos que a gente recebe diariamente, a polícia reprimindo criança, mulheres, enfrentando. Esta é a polícia sionista de Israel, e cuja tecnologia, claro, o Rio de Janeiro tem essa expertise, mas é o Brasil inteiro, e se puder, e esse governo se preservar, o que eu acho que não vai acontecer, eles vão espalhar isso pelo Brasil inteiro. Então, eu tenho essa opinião. Ô André, deixa eu te falar, eu queria manter essa discussão, porque eu tenho uma curiosidade sobre essa relação de Israel com a polícia do Rio de Janeiro. Isso não é uma coisa nova, né, André? Assim, não é uma prerrogativa desses governos mais à direita. Assim, é preciso, eu acho, assim, uma das nossas falhas, né, no nosso período de governos populares foi um pouco desvincular a ideia de repressão policial com segurança pública. Você acha que você tem uma perspectiva de que, terminado os governos Bolsonaro, enfim, a retomada do governo e do poder pela esquerda, essas coisas também vão acabar sendo revistas? Não. Não, infelizmente não, Leandro. Eu queria que sim. Eu queria que um governo progressista de esquerda fizesse uma análise mais aprofundada da questão da segurança pública no Brasil, que é uma segurança pública totalmente equivocada, né? Baseada no proibicionismo, primeiro, e atrelada à política de guerra às drogas, né? Que foi importada, né? Dos Estados Unidos com tolerância zero, né? Que aconteceu em Nova York. Então, assim, não acredito, não. Queria muito, né? Eu tenho esperança que o Lula vença em 22. É óbvio que eu não vou ficar debruçado em 22, a luta é agora, né? A gente tem muita luta para fazer, mas tem esperança, eu acho que as pesquisas demonstram isso, né? Lula despontando e o Bolsonaro com uma CPI nas costas, desidratando, né? Eu acho que a pior coisa para o Bolsonaro foi a CPI, uma CPI às vésperas da eleição. Não tem governo, né, que não se desidrate, então ele vem se desidratando e o Lula crescendo, mas eu não tenho expectativas, não. Eu acho que o nosso governo do PT, o partido do qual faço parte, e faço parte do diretório estadual, ele estruturou, né, Leandro? Assim, você tem a lei antidrogas, né, que foi criada no nosso governo, né? E essa lei, ela é uma lei que ela veio favorecer diretamente o encarceramento em massa da juventude negra, né? Então, assim, o nosso governo ele criou leis punitivistas, né? Que depois foram utilizadas contra nós, né? Então, eu acho que eu não tenho esperança, não. Não tenho esperança. No nosso governo não diminuiu o encarceramento da juventude negra, não diminuiu a letalidade da polícia, né? Nós fizemos aquela bobagem de enviar o Exército Brasileiro em uma missão de paz no Haiti, né? E nós sabemos que o Exército foi treinar lá para depois ocupar as favelas do Rio. Então, assim, eu acho que foram alguns erros que nós cometemos que eu queria muito que aprendêssemos com eles, mas eu estou vendo que não.
sabe, Leandro? Essa aproximação, até falei ontem na 247, do PT com a Igreja Universal, isso é lamentável, cara. Isso é lamentável. Sabe por quê? Essa reaproximação, né? Isso, a reaproximação, né? Nós já tivemos aliançados com eles. Assim, essa reaproximação, né, com a Igreja Universal, com o Bispo Macedo, e o Bispo Macedo só está se reaproximando do PT porque o Bispo Macedo ficou descontente com a ação do governo Bolsonaro relacionado à expulsão da Igreja Universal de Angola. E tomara que isso se espalhe pelo mundo inteiro e chegue aqui no Brasil, nós possamos expulsar esses mercadores da fé, né, esses fascistas, né, que controlam essas igrejas chamadas de igreja, que são verdadeiras empresas para lavar dinheiro do tráfico, do jogo do bicho, da milícia e dinheiro desviado da política, né? Espero que a gente possa se desenvolver a tal ponto de expulsar a Igreja Universal aqui do Brasil, essa igreja mafiosa, essa empresa mafiosa que nós temos no Brasil. Então, o Bispo Macedo ele se reaproxima porque ele ficou descontente com a atuação do governo Bolsonaro relacionado à expulsão da Igreja Universal da Angola, e o Bispo Macedo não é burro, ele está vendo as pesquisas, ele está vendo o governo Bolsonaro se desidratar. Aí qual é o nosso erro, Leandro? E vamos cometê-lo de novo. O nosso posicionamento nesse momento não é se aliançar com essas lideranças das igrejas evangélicas neopentecostais, sabe? A nossa responsabilidade é disputar a massa de trabalhadores que encontram-se dentro desses tempos, sendo ludibriados com a teologia da prosperidade que fomenta a meritocracia e o individualismo. Era isso que nós teríamos que estar preocupados. Agora, eleitoralmente falando, né, o PT não está errado de se reaproximar da Igreja Universal. Eleitoralmente falando. Agora, politicamente, estrategicamente, sim. Eu acho que a gente tem a responsabilidade de voltar a disputar a sociedade, Leandro, de voltar a disputar mentes e corações. E o pleito eleitoral ele não pode ser avaliado e analisado somente com o fim do pleito eleitoral, que é a vitória ou a derrota. Tem um processo. E nesse processo a gente deixou também de apresentar, né, o nosso modelo de sociedade, de marcar posição. Não, a primeira coisa, quando um partido entra na disputa eleitoral, é o quê? É contratar um marqueteiro pica das galáxias, né? Se perdeu, né, aquele intuito de, no processo do pleito eleitoral, fazer a disputa política. Então, isso é lamentável, né? Eu deixo aqui a minha posição, né? Sou contrário a qualquer tipo de aliança com a burguesia nacional, com a classe dominante. Eles vão nos golpear outra vez, a não ser que seja estratégico, né? Você se reaproxima da burguesia nacional, da classe dominante, para a gente golpear eles, né? Mas eu acho que não vai ser isso que vai acontecer. Então, a nossa aliança agora, Leandro, tem que ser com o povo. A gente tem que se aliançar com o povo, sabe? A gente tem um exemplo aqui na Venezuela, onde os quartéis ficam abertos para as milícias revolucionárias do Exército Popular Bolivariano treinar. Foi o Exército Popular Bolivariano que parou a mão do invasor, né? do imperialismo, né? Que queria, através Qual é o nome que se dá, Leandro, para esses caras que fazem... Mercenários. Mercenários, né? Então, assim, eu acho que é esse o ponto que eu quero chegar, né? Mas a gente precisa avançar nas discussões, sabe? Não, de forma eleitoreira, buscar alianças a qualquer preço para vencer a eleição. Uma coisa é quando você vence, Leandro. E aí, na democracia burguesa, você tem que fazer maioria no Congresso, né? E aí você tem que fazer algumas alianças para ter governabilidade. Outra coisa agora a gente se aliançar com os golpistas que estão com as mãos manchadas de sangue e colocaram o Bolsonaro na cadeira da presidência da República e jogaram o Brasil nesse cenário caótico que a gente está vivenciando, né? Duas crises, uma crise sanitária e uma crise política. Então, assim, eu sou contra, essa é a minha posição e eu vou manter a minha posição enquanto integrante do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, né? Eu vou fazer essa discussão também organicamente quando nós tivermos oportunidade. Mas acho errôneo, acho que a gente tinha que estar disputando a massa frequente esses tempos e não se aliançando com essas lideranças que, se tivesse aí justiçamento, né, tivesse paredão, colocaria todos eles ali no paredão e mandava para a vala, porque são bandidos da pior espécie. O Bispo Macedo é o pior bandido que eu tive o desprazer de conhecer. E ele é um sionista cristão declarado, né? Você vai aqui na catedral, tem uma réplica de Jerusalém, né? O Bispo Macedo já faz várias viagens para Israel, né? Tem relações estreitas com o sionismo israelense. Então, assim,
Essa é a nossa condição, essa é a nossa situação. Deixamos de disputar a sociedade, deixamos de entender e compreender que a base de um governo socialista de esquerda não são as alianças que são feitas para ter governabilidade. A base que dá base para um governo de esquerda progressista é a sua base social. E isso nós perdemos. Por quê? Derrubaram a Dilma e prenderam o Lula, a gente não teve base social de ir para a rua. Então, é essa base social que a gente tem que estar preocupado em reconquistar. E não se aliançar com a burguesia nacional, com a classe dominante e com esses líderes evangélicos, que são todos cristãos sionistas. Né? Que, mais uma vez, eu repito, mereceria ir para a vala. Né? São bandidos da pior espécie, são mercadores da fé, que utilizam-se desse povo que frequenta o templo para fazer barganha, né, na época da eleição, infelizmente. Então, eu acho um erro, eleitoralmente não, né, se aliançar com a Igreja Universal, não, que é uma potência aqui dentro do Brasil, né, uma força política enorme, mas politicamente, estrategicamente e taticamente, sim, pensando a médio e longo prazo. Então, chegou a hora da gente voltar, Leandro, disputar mentes e corações e deixar de disputar só as urnas de 4 em 4 anos. Eu venho fazendo essa crítica há muito tempo, mas essa esquerda pequena burguesa, reformista eleitoreira, entra nesse ouvido e sai pelo outro. Mas nós vamos continuar na luta na base, né, disputando mentes e corações e organizando esse exército popular para a gente destruir o capitalismo aqui no Brasil. E o povo palestino, com certeza, eu estou aqui com um lenço que representa a resistência palestina, que eu ganhei de um palestino, e ele falou que um palestino só concede esse lenço quando enxerga na pessoa a luta heróica do palestino. Eu chorei nesse dia, óbvio. Então, a gente está aqui tendo como referência o povo palestino. Lá eles lutam com pau, com pedra, com foguete construído ali à mão. É assim, meu amigo. A gente luta com o que tem. Entendeu? Agora, tem que lutar. Tem que reagir à altura. Para com a porra desse pacifismo. O seu pacifismo é um privilégio de classe seu, que eu não tenho, porra. Olha só, por falar em movimentação popular, aconteceu uma coisa assim, um alento muito importante no Chile esses dias, né? Eu queria falar com o professor Legendre sobre as eleições no Chile. Assim, algumas coisas lá são sensacionais. A prefeitura de Santiago tomada por uma jovem comunista, né, eleita. Esse fenômeno dos parlamentares independentes que, junto com a esquerda, formaram a maioria total na Assembleia Constituinte. A direita não conseguiu sequer alcançar o coeficiente mínimo para intervir na Constituinte. Foi uma derrota histórica para a direita chilena e termina, eu acho que é o ponto final na era pinochetista, que se mantinha pela Constituição, e esse governo Piñera parece que só não é pior avaliado no mundo e na América Latina do que o Bolsonaro, não é, professor Legendre? Mas muito bem avaliado. Eu sei a opinião do André aí, algumas divergências, o que o Lênin chamava de cretinismo parlamentar, com muita razão em alguns momentos históricos, né? O Chile, apesar da esquerda e dos setores mais progressistas e parte da burguesia, que eu também conheço e respeito a opinião do André sobre as alianças, a direita lá está muito isolada, né? E sofreu uma derrota histórica. Agora, a esquerda que venceu, né, junto com os que você chama de independentes, que nós precisamos ainda olhar o desempenho desses independentes. Quando eu fiz Movimento Estudantil 40 anos atrás, o pessoal falou, eu sou independente, mas independente de quem? De qual classe social? Então, eu tenho um pouco de receio dos independentes, mas neste momento são independentes que estão em oposição ao governo Piñera, o que é um bom sinal, né? Mas o resultado que eu quero dar para vocês aqui, interpretado, porque são siglas e coligações que nós não temos a menor noção, não fazem parte do nosso cotidiano, então a gente tem dificuldade em compor uma... Mas o que é mesmo essa esquerda e tal? Você vê, o Partido Comunista teve um desempenho extraordinário, né? Mas rigorosamente ele não elegeu tantos deputados. E essa menina que foi eleita prefeita de Santiago, 30 anos, meu amigo, é uma grande revelação, né? O partido teve um bom desempenho, mas de 155, acho que puro sangue mesmo foram 15. Então não é assim. Agora, ele sabe fazer aliança. Eu quero interpretar para vocês o seguinte, na linguagem que a gente conhece, direita e extrema-direita, 37. Isso dá 24% dos votos.
o regimento desta constituinte, que é muito interessante, inédita, metade homem, metade mulher, mas as mulheres foram maioria, sabe por quê? Porque tem uma cota de 17 indígenas que foram eleitos, são os povos originários, ali não tem nenhum de direita, né? Pode até não se dizer de esquerda, mas direita não passa perto ali, né? A maioria é mulher, e aí desestabilizou, e o que era para ser 77 a 77, 78, meio a meio, subiu para 84 mulheres, 71 homens. As mulheres têm uma maioria de quase 60% da Constituinte, né? Bom, para você, o regimento diz assim, para você vetar a inclusão de algo que você não queira, né, que é o tal aqui no Brasil do mínimo de 170 para impedir um impeachment ser aprovado eventualmente, né? Hoje você não luta para 365, 200, você luta para ter 170 para segurar, não é isso? Lá para segurar precisa de 47 votos. A direita fez 37, 10 a menos. Está em imensa dificuldade, né? Bom, a esquerda fez 34%, 53 deputados. Aí entra esses 15, 20 do Partido Comunista. A centro-esquerda, aqui é equivalente nossa ao PSB, PDT, etc., né? Fez 35, dá 23. Os indígenas, 17, que não tem nenhum de direita ali, né? E essa esquerda, quando eu falo esquerda, é junto com os independentes. Eles têm blocos unificados. Por isso que nós temos uma certa confiança que esses independentes não vão, né, mudar para o campo da direita. Mas tem alguns independentes, só 8, que dá 8%, que eles chamam de independentes fora de listas. Os outros são listas, são blocos, são coligações. Então, a esquerda tem uma coligação com um bloco chamado independente, que tem lá outros nomes que não interessam para nós. Portanto, nós fizemos uma maioria muito confortável, o que nos dá, nos próximos 12 meses, uma certa tranquilidade de elaborarmos, provavelmente, a que será a constituinte mais avançada da história do Chile, talvez até lembrando a constituinte da Frente Popular, né, do Allende. Ele ganhou em 1970, ele governou 3 anos, não foi tão rápido o golpe, né? O golpe só se deu em 11 de setembro de 73, né? Então, como eu não conheço assim em detalhes aquela constituinte, eu hoje arrisco dizer que esta que será elaborada será, no mínimo, igual ou até mais avançada que a Unidade Popular, que governou o Chile, né, por alguns anos, né, comunistas, socialistas, unificado, né? Mas só um esclarecimentozinho, André, eu respeito bastante sua posição. Esse problema da aliança com parte da burguesia, ou mesmo grande parte da burguesia, não diz respeito a uma questão de vontade nossa individual. A minha hoje seria que o Brasil já fosse socialista, que a gente fuzilasse toda essa, né? A correlação de força não permite isso nesse momento, né? Então, eu que sou, aí a opinião pessoal minha não é do PCdoB, eu sou apoiador da candidatura Lula, acho que mais dia menos dia o partido vai, né, depois de muitas conversas, etc., nós vamos coligar, o Lula vai fazer uma candidatura, um núcleo de esquerda. Este que é o mais importante. Agora, espero que você continue apoiando o Lula, porque ele vai ampliar, precisa ampliar, e nós vamos pegar setores aí do centro-direita. Com quem nós governamos durante 12 anos, Lula e Dilma, o primeiro governo Dilma? O Centrão. Não é? Que é uma questão... o núcleo central tem que ser de esquerda. E o Lula de hoje não é o Lula que tomou posse em janeiro de 2003. É um Lula escolado, é um Lula que compreende a soberania nacional, está começando a compreender a luta anti-imperialista como uma questão central. Então, este Lula não vai fazer concessão, né? Mesmo ampliando, você não vê, eu sinto assim, viu, Leandro? Eu não vejo. O Kassab está louco para jogar no colo abandonar o Bolsonaro e jogar no colo do Lula. O Edir Macedo vai abandonar. Nós vamos ter que segurar certas adesões ao Lula, porque nós vamos ficar estupefatos. E se nós formos falar, não quero, não dá. O importante é vencer as eleições. O centro do poder político no Brasil tem que voltar para a mão da esquerda, da centro-esquerda, né?
Eu estou muito esperançoso, viu? E o vice do Lula, né? Então nós temos que estar com o coração preparado. A minha formação leninista, mais leninista que marxista, o vice do Lula tem que ser alguém do tipo Zé Alencar, muito amplo, não estranharia se fosse alguém do MDB, né? Que este MDB, passando por um processo de reciclagem, né? Que já não é mais o MDB do Temer, provavelmente, talvez o Renan e o Requião possam ter o controle do partido, porque o MDB no Brasil inteiro, ele quer voto. E o Lula tem um poder gravitacional. Você veja o Lupe passando um sabão no Ciro. Ô, meu amigo, tem que atacar o Bolsonaro e não o Lula. Eu já disse, já tem acho que uns 2 ou 3 meses, não estranharei se lhe for negada ao Ciro a legenda do PDT. Porque os deputados federais, estaduais, essa turma do Norte e Nordeste do PDT, eles querem ser reeleitos. E ser reeleito com o Ciro desse jeito não dá atacando o maior líder popular na história do Brasil, mais do que Luiz Carlos Prestes. É o novo Cavaleiro da Esperança. Então, nós temos aí que estar, viu, André, preparado. Eu fico preocupado de você ficar muito, rapaz, um vice do Lula que eu não é possível. E aí você esmorecer, não fazer... Não, faz campanha. O centro político é garantir a volta do Lula ao poder central do Brasil. Esse é o meu ponto de vista. Eu sei que eu estou com o microfone mutado, Saragossa. Olha só, gente, obrigado. Eu vou dar uma paradinha aqui, viu, Legiane e André, para poder falar um pouco de novo sobre o nosso webinário e pedir aqui, claro, a ajuda dos nossos companheiros. A gente está tendo hoje uma audiência um pouco mais baixa, porque está tendo, nesse momento, a CPI da Covid com o Ernesto Araújo. As pessoas estão muito curiosas para saber o que esse débil mental vai falar e se vão conseguir retirar alguma coisa dele para explicar como é que foi esse lobby que ele passou 2 anos fazendo do governo, usando o cargo de chanceler para comprar cloroquina, insumos de cloroquina, no mesmo momento que o mundo todo estava tentando comprar vacina. Então, eu compreendo que tem muita gente curiosa para saber o que está acontecendo. Mas eu peço às pessoas que estão aqui conosco agora, 1.300 pessoas ao vivo, para não esquecer de 2 coisas fundamentais. Uma é de que nós temos uma singelíssima meta de 5 membros por live, né? Que é a nossa maneira, nosso cálculo muito, muito singelo também, de chegar até o final do ano com 10 mil membros no Diário do Centro do Mundo. Por que é importante esses 10 mil membros? Porque quando a gente entrar no ano eleitoral de 2022, a gente vai entrar numa guerra mesmo, numa guerra que já se anuncia. E se a gente não tiver um exército razoável para entrar nessa guerra, a gente fica muito vulnerável. Ora, essa guerra inclui, além dos processos judiciais que se acumulam contra o Diário do Centro do Mundo, todos querendo asfixiar financeiramente o site para que ele feche, essa guerra vai incluir uma série de fake news contra a mídia independente, ataques pessoais contra os trabalhadores do DCM, né, principalmente contra os jornalistas, contra mim, contra o Kiko, contra o Pedro, assim, para desqualificar o nosso trabalho, e a gente precisa de ajuda, de suporte. Esse suporte é dado, claro, pela comunidade, pela presença de vocês, pela forma como vocês interagem, mas principalmente pela maneira que vocês têm para nos financiar, que é com superchats, com super stickers. Então, por favor, quem quiser conversar conosco, ou só fazer uma ação solidária, aproveita esse momento e manda uns superchats para a gente, uns super stickers, que a gente está precisando muito. Né? Já estamos aqui há mais de 1h e 20 de live, e sim, quase hoje, não sei porquê, quase não chegaram superchats, super stickers, a gente só teve um membro. Precisamos, pelo menos, dos nossos 5 membros, assim, para não passar vexame na reunião de pauta. Não, né? Me poupe do vexame de morrer tão moço. Me mandem aqui superchats, super stickers, participem, por favor. Também, se você não está sem grana, se você não tem como... A gente está começando a chegar, já passamos no meio do mês, eu sei que está todo mundo duro. Mas lembrando o seguinte, você pode se tornar membro por apenas R$ 2,99. Vou pedir, Saragossa, coloca aí o nosso cardápio de membros do Romero Brito que você fez para a gente, por favor.
Olha só, você pode se tornar membro na nossa campanha Leandro Esperança por R$ 2,99. Uma caixa de fósforos por mês não é nada, não é nada. Mas assim, se a gente conseguir ganhar em escala, nós já passamos de 6 mil membros. Então, a nossa esperança foi renovada para chegar até dezembro com 10 mil membros. Mas, para isso, é preciso que vocês tenham em mente de que a nossa relação aqui não é uma relação só, né, de entretenimento, é uma relação de resistência política. E aqui eu faço a minha parte, eu espero que vocês também possam fazer de vocês, nos ajudando minimamente, né? Mandando superchats de R$ 2, de R$ 5, super stickers de 80 centavos, não tem problema. E se tornando membros, a gente precisa de mais de novos membros. E quando eu falo membro, esse membro básico é um membro que nos ajuda muito. R$ 2,99, a gente já fez vários cálculos aqui para mostrar o quanto essa quantia é irrisória, e é mesmo. Mas ela é extremamente significante quando a gente ganha ela por volume. Preste atenção, ontem o YouTube deu um tombo de aparentemente quase R$ 30 mil no Diário do Centro do Mundo, aqui no DCM. Por conta das nossas transmissões. Ainda não está muito bem esclarecido, mas parece que é uma ação conjunta da mídia tradicional exigindo direitos autorais sobre as transmissões da CPI, né, que são feitas pela TV Senado. Só que o YouTube decide, então, cobrar direitos autorais em cima de uma transmissão de uma TV pública. E ponto final. É óbvio que ele está fazendo isso para intimidar os sites de esquerda, para diminuir a nossa capacidade de receita, para continuar o terrorismo que já vem há muito tempo, que é essa restrição de alcance, de audiência, baseada em critérios absolutamente impossíveis de serem interpretados por quem é atingido. Um jogo pesadíssimo, pesadíssimo dos monopólios de comunicação do mundo hoje, os mais importantes e os mais ricos, que são esses das redes sociais. O que resta para a gente? Pedir dinheiro em banco? Não tem jeito. Conseguir patrocínio de grandes varejistas, de bancos também, eles não vêm para cá, eles só vão para a mídia tradicional. Só nos resta a comunidade. E se a comunidade nos ignorar, nós estamos perdidos. Perdidos. Se eu não conseguir fazer 5 membros a cada live para manter um ritmo que nos dê oxigênio para respirar, a gente não tem para onde ir. Se as perguntas vierem sem superchats, ou pelo menos majoritariamente sem superchats, a gente não tem como se financiar. Isso aqui tem custo. Então eu peço, por favor, para todo mundo, né, que tiver aí, tirar o escorpião do bolso e mandar uma caixa de fósforo por mês aqui para a gente, que é R$ 2,99, para poder a gente se manter de pé. E claro, estamos aqui com o professor Lejane, estamos com o André, que é o nosso guerreiro aí de todas as terças-feiras. Quem puder mandar mensagens, fazer perguntas pelo Superchat, é muito melhor para a gente, é muito mais interessante. E lembrando também que você pode ajudar de outras formas. Dá uma olhadinha agora na sua tela e perceba se você se inscreveu ou não no nosso canal. Então, se você se inscreveu, então, por favor, se você não se inscreveu, dá um clique em inscrever-se e volta para cá. Não custa nada, você não vai ter nenhum problema, não vai ser chateado, não vai ser molestado, mas você vai ter dado uma grande ajuda aqui para todos nós. A mesma coisa é dando um like aqui para a nossa live, né, para dizer que você está gostando e aumentando a nossa audiência e a nossa presença digital no YouTube. Então, essas ações são muito prosaicas, mas são muito importantes. Muito importantes. Eu não posso parar de pedir. Eu não vou parar de pedir. Eu sou o trabalhador desempregado no sinal pedindo dinheiro, porque aqui é a nossa única fonte de renda. Se vocês ouvirem alguém de outras mídias dependentes, né, dizendo que está bem, é porque está mentindo, está com vergonha de dizer que está passando necessidade. Aqui todo mundo precisa pedir todo dia, em todas as lives, senão a gente não fica de pé. Então esse é o meu momento. De manhã eu peço para vocês, falo abertamente, discuto essa relação com vocês. Sei que é chato ficar pedindo, mas é importante que vocês nos ajudem, tá bom? Então deem uma olhada aqui, se tornem membros. Já começaram a aparecer alguns membros aí a partir do meu choro, já fica a minha gratidão, mas a gente precisa, acho que não chegou ainda nos 5. Temos que fechar pelo menos os 5 para não passar vexame na reunião de pauta, não é isso, Saragóis? Mas, de qualquer maneira,
eu vou deixar, aproveito também para lembrar, Sara, coloca de novo aí o nosso cartaz do webinário. Outra coisa que vocês podem nos ajudar, não se engane, a gente está fazendo um super webinário com pessoas de extrema qualidade para discutir um tema maravilhoso, né? Uma iniciativa nossa do DCM com a Cobra Criada. O primeiro webinário sobre a Revolução Brasileira foi sensacional, e esse vai ser também, já tem muita gente inscrita, mas não se engane, a gente faz isso também porque a gente está precisando de grana, né? Vamos buscando os nichos, né, de captação de recursos para manter o Diário do Centro do Mundo em pé. O Webinários é mais um deles, tá? É um produto maravilhoso, é uma oportunidade rara de vocês participarem de uma discussão importantíssima, mas é também uma maneira de nos ajudar. E você pode entrar lá, custa R$ 79,90 o webinário, mas você pode pagar em 12 meses, que também dá uma parcela muito pequenininha, dá muito bem para pagar, para você participar de um evento dessa qualidade, dessa natureza, e também para nos ajudar. Então, fica aqui o meu pedido, já vou pedir então para a Sara Góes, onde quer que ela esteja, apareça aqui na tela junto comigo e já puxe os nossos convidados, porque... Tudo bem, Sara? Tirando o negócio aqui. Tá. Então, eu pedi já trazer nosso convidado também, porque tem alguns superchats, e eu gostaria já que a gente começasse a ler esses superchats para o André e para o professor Eugênio. Por favor, Sara. Bom dia, rapazes. Leandro, só complementando aqui, quem não puder ajudar de jeito nenhum financeiramente o DCM, pode apresentar o canal DCM para algum amigo. A gente podia combinar isso, né? Tem muita gente que compartilha as notícias do DCM, mas não conhece o nosso canal. Então, vamos fazer isso. Vamos apresentar o canal para alguém. Ver se a gente faz amiguinhos novos aqui. Eu vou ler todos os superchats daquele jeito, né? De uma vez. E vocês tomem nota aí e façam como achar melhor. A Lúcia Helena Teixeira Nogueira começou os nossos trabalhos aqui mandando um bom dia para a gente. O Jorge Ribeiro fala, bom dia, Sara, estou aqui na Zárea, direto do Benfica, é o bairro universitário aqui do lado. O Luiz Filho fala, bom dia, Sara Góes, like e inscrição, ok, Canidé vive. Obrigada. A Cida Silva manda uma perinha tímida, aqui eu vou mostrar as perinhas, os desenhos todos no final, tá? Deixa eu ver aqui, Evandro também mandou desenho de um limão feliz. A Cida Silva manda um superchat dizendo assim, bom dia, lindeza, BH presente. O Jeremy Khrushchev fala assim, o Chile enterra o pinochetismo aqui, o Chile enterra o pinochetismo. Aqui o Bozo enaltece, prestigiando Paulo Guedes. O professor Isaías fala, Camboriú, Santa Catarina, o Ministério da Saúde fez um protocolo de tratamento hospitalar, mas manteve o tratamento precoce. Queiroga tentando enganar a CPI, expertise. O Fabiano França está pedindo para mostrar o vídeo da Damares e o protocolo Madrid. Você conhece essa história, Leandro? Está com o microfone desligado. Não conheço, eu vi alguém comentando, mas eu não vi o que é. Eu vou só me informar com a Marília se a gente pode mostrar, né? Porque a gente está tendo esses problemas com o YouTube. A Dani, do canal Vermelho e Pimenta, fala, bom dia, amigos queridos, abraço forte no companheiro André. O Alexandre Avelar Coelho fala, grande Leandro, certeiro como sempre nos seus pertinentes adjetivos. A Terezinha Braga de Moraes fala, Legene, conhece o livro do Roger Garrodi, editado em francês, escrito há 30 anos? Aí ela manda o título em francês, só que eu parei as aulas de francês há mais de 10 anos, eu não sou besta, né? Então eu vou ler a tradução. Os mitos fundamentais da criação do Estado de Israel. A Marina Formica de Oliveira fala, André tem toda razão, falta a esquerda brasileira lutar por um projeto realmente socialista. A Terezinha de Braga Moraes fala, é uma vergonha ouvir a Daphne no 247 dizer que o conflito entre Palestina e este Estado criado por decreto, se fosse a Globo, tudo bem. O problema é o uso da palavra conflito, que inclusive está todo mundo usando, né? De repente virou conflito. O Sérgio Maurício fala, geral gosta do que o André fala, mas são incapazes de se inscreverem no canal Favela Não Se Cala. Portal Favelas e no Resistentes. Vamos ajudar, pessoal. Os links do André, inclusive do livro, tudo isso está na descrição do vídeo do DCM. A Rita fala, é isso mesmo, André, aqui é mesmo difícil, eu acho. O Alfredo Leão fala, no Amazonas, o governador e prefeito negacionistas querem colocar professores e alunos nas salas de aula cheias de Covid, sem imunização.
Agora a manifestação dos professores na frente da prefeitura. A Mary Ugotsky manda uma perinha aqui pra gente. A Neide Albuquerque fala, pelas risadas mais gostosas da Sara e do Leandro. Rir é um ato de resistência. Margarida Furtado, o Marcelo, a Ana R.B. Faria e a Ana Pinto pingaram aqui sem dizer nada. A Edna Costa manda um superchat dizendo muito bom ouvir o André. A Mira Cabral fala, por vocês, Saragóis, Orgulho do Nordeste, eu me tornei membro e agora eu ajudo como posso. Me desculpa. Que desculpa, menina? Tá ajudando a gente. Deixa eu ver aqui, Leandro, só se eu pulei alguma coisa, porque o pessoal começou a mandar muito super sticker depois que você falou. Pronto, eu não pulei nada, tá? Tá ok, então. Eu queria voltar aqui, conversar com o André. André, você vê nessa questão do Chile uma boa perspectiva para o Brasil também? Quer dizer, você sente um alento? É uma coisa que traz alguma esperança para a esquerda brasileira também, não? Olha, Leandro, a gente tem que se debruçar nessa próxima eleição de 22 no campo legislativo, né? A gente precisa aumentar a nossa bancada de esquerda na Câmara e também no Senado. Então, é muito importante que, além do Executivo, óbvio, eleger o Lula, né, que eu acho que isso é o mais importante nesse momento, aumentar a nossa bancada, né, para a gente não ficar tão refém de certas alianças que são necessárias de serem feitas, né, dentro da democracia burguesa, para se ter governabilidade. Eu acho que as pessoas encontram-se desesperançadas com a política institucional, né, Leandro? Aqui no Rio de Janeiro, já há 4 eleições, o número de abstenção é maior do que o número de pessoas que foram às urnas, né? E isso é preocupante. Então, a gente tem que fazer as pessoas voltarem a acreditar na política institucional, né? Que está sendo muito difícil de conquistar aí essas pessoas a acreditarem de novo na política institucional, né? E eu acho que por uma série de fatores, né? E quando a gente pontua aqui que é contrário à aliança com a Igreja Universal, foi o que eu falei, eleitoralmente não, né? Eleitoralmente o Lula está certo, né? Mas eu estou dizendo assim, a gente fica refém dessas lideranças, porque os pastores têm um poder, exercem um poder muito grande sobre a vida das pessoas, né? É em quem o Bispo Macedo apontar, né? Vocês vão votar nesse aqui. Então, assim, eu só estou dizendo que, assim, as alianças são necessárias para vencer uma eleição, mas a disputa de mentes e corações, voltar a disputar as bases sociais, eu acho isso fundamental, né? A gente não pode deixar isso de lado, a gente tem que ampliar, né, a nossa base social, a gente tem que organizar essa base social, porque quando um povo entende o projeto de um governo, ele está disposto a defender esse projeto com armas e com a própria vida, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Agora, eleitoralmente, é óbvio, né? O Lula não vai falar para o Bispo Macedo, não quero o seu apoio, né? Então, assim, mas eu acho que a gente tem que aprofundar, né, nessa discussão de ampliar a nossa base social, porque vai ser essa base social que vai ser a sustentação do nosso governo para futuros golpes, né? Já que se discute muito pouco, né, a mudança do modelo econômico, né? Isso não está mais em pauta na esquerda, né? Está em pauta voltar, né, à cadeira da presidência da República, né, e não modificar essas estruturas, né? Por exemplo, algumas reformas o Lula vai precisar fazer. Espero que ele tenha culhão para fazer. Entre elas, a democratização dos meios de comunicação. A gente precisa fazer isso, Leandro. A gente precisa fazer isso. Outra coisa, abrir a caixa preta da ditadura militar. A gente precisa fazer isso. A gente tem que ampliar, né, a discussão da reforma agrária, né? A gente tem que taxar as grandes fortunas, né? A gente tem que começar a avançar em certas discussões. E, para isso, a base social ela vai ser fundamental, né? E também fazer a maioria no Congresso, já que a gente está dentro dessa democracia burguesa. Agora, eu fico... A gente que acredita, sabe, Leandro? Porque, assim, eu tenho 44 anos, eu já não sou um jovem, né? E aí a gente leva essa discussão para dentro do partido e é muito engraçado, né? Porque as pessoas falam assim, pô, André, pô, beleza, tu tem até uma oratória legal, mas, cara, esse discurso aí tá ultrapassado. Esse negócio de socialismo, esse negócio de revolução, isso aí tá defasado, filho. Isso aí agora, no mínimo, a gente quer humanizar o capitalismo,
né? Então, assim, eu mantenho minha posição, eu acredito na Revolução Socialista, eu luto por ela, acredito na transformação dessa sociedade, né, da destruição do modelo econômico vigente. Agora, para isso tem que ter força de vontade, tem que ter vontade política, né? Eu não vejo isso nos nossos grandes quadros, eu não vejo isso nas nossas lideranças, né? E aí faz-se de tudo para ganhar a eleição e depois que ganha você continua ali, ao invés de lutar para destruir a democracia burguesa, o Estado burguês, não. A gente luta para a manutenção dessa democracia burguesa, porque, Leandro, eu sou um homem negro, eu moro na favela. Para nós, não existe democracia. E tampouco Estado de Direito. Isso é de comer? A democracia é de comer? O Estado de Direito está onde? Para nós não tem, né? A cada 23 minutos, um jovem negro morre por arma de fogo nesse país. De 100 pessoas mortas pela polícia, 77 são negras. Sabe? É um genocídio sistêmico e estrutural do povo negro aqui no Brasil, né? E dos povos originários indígenas também. Então, assim, a gente tem que aprofundar também a discussão dessa democracia, né? A democracia não pode me dar o direito somente de ir às urnas de 4 em 4 anos, porra. Entendeu? Então, assim, para nós é muito delicado, porque a nossa realidade, né? Por isso que o meu posicionamento aqui é diferente da maioria, por exemplo, de quem está nos assistindo nesse momento. São pessoas de classe média e branca. Sabe? É outra realidade, né? Então, é um grito de socorro e de desespero, cara. Sabe? De desespero. Sabe? De ver que as coisas não mudam. Sabe? De ver que muda-se governo, mas a estrutura é a mesma, porque o Estado burguês é a mesma. Controlada por homens brancos, héteros, cis, velhos, é o patriarcado branco. Né? E a gente está aqui fudido, pô. A gente está aqui fudido. Então, assim, é um posicionamento de uma pessoa que está numa posição diferente, vivendo coisas diferentes, presenciando coisas diferentes e que a gente não aguenta mais, né? Então, assim, é muito triste, né? É muito triste ver essa inércia por parte da esquerda, sabe? Uma esquerda que não acredita mais na Revolução Socialista, uma esquerda que não luta mais por isso e que chama esses nossos discursos de defasado, de ultrapassado. Bem, eu prefiro lutar pela Revolução Socialista do que pelo capitalismo humanizado, né? Então, assim, a gente vai continuar lutando e sendo essa voz. Enquanto a gente tiver espaço nos canais progressistas, dentro do partido, né, a gente vai continuar usando a nossa voz, né? Porque a gente, de fato, acredita, né, Leandro? Assim, não é uma coisa que eu faço um discurso, né? Não é só um discurso, até porque discurso não vai mudar porra nenhuma. O que muda são as ações. Então, assim, é uma vontade imensa, né, de transformar de fato essa sociedade, cara, e acabar com essa política de redução de danos, dessa política do melhora, mas não resolve, sabe? A gente está aqui na merda, companheiro. A gente está aqui levando tiro, a gente tem aqui o helicóptero nos acordando 6 horas da manhã, né, o nosso despertador, casas invadidas com chave mestra, levando porrada na cara, sabe? Porra, até quando isso? Dentro da democracia. Dentro do Estado de Direito. Estou falando dentro da democracia e do Estado de Direito. Agora, que democracia é essa, porra? E que Estado de Direito é esse? Que a gente morre feito barata, que a gente morre igual bicho, que a gente recebe os melhores salários, sabe? A gente não aguenta mais isso, né? Então, o nosso posicionamento se mantém em pró a Revolução Socialista, que não vai se dar pela via pacífica. E se não tem conjuntura, o dever do revolucionário é construir as condições para uma revolução socialista com coragem, com ousadia. E se for preciso morrer, morrer é uma passagem, companheiro. Todo mundo vai morrer, né? Se for preciso morrer para construir essa porra, a gente está disposto. Agora, o que não dá é para viver nas condições que a gente vive, dentro disso que chamam de democracia e dentro disso que chamam de Estado de Direito. Eu queria encerrar aqui, professora Jana, mas eu queria lhe perguntar uma coisa antes da gente ir embora, que é o seguinte. Na sua experiência de analista internacional, de acompanhar, inclusive, as relações exteriores do Brasil com o resto do mundo, você já tinha visto um diplomata de pior qualidade do que esse Ernesto Araújo, que está depondo agora na CPI da Covid sobre a questão da cloroquina? Não existe na história, viu? Desde Rio Branco, coitado, deve estar se revolvendo no túmulo, né?
por força de estudar relações internacionais, eu conheço a história do Itamaraty, a formação do diplomata. O Azeredo da Silveira foi chanceler do Geisel em 74. O Brasil reconheceu a Revolução Popular em Angola e Moçambique antes dos Estados Unidos. O Brasil foi levado a um acordo nuclear com a Alemanha, dando uma banana para os Estados Unidos, sobre um chanceler que era terceiro-mundista, né? Ele apoiava lá Júlio Nyerere da África, né? Fidel, Tito na Iugoslávia, aquela turma que, né, fundou o Movimento dos Países Não Alinhados, muito importante, né? Então, ele destoou completamente. É claro que tem os seus puxa-sacos, né, que o apoiaram por um certo período, mas houve um manifesto de mais de 200 diplomatas que já não aguentavam mais o cara, né? Eu espero que ele seja punido. Ele será indiciado na CPI. A CPI vai indiciar muita gente, a começar desde que se apresenta como nosso presidente. Viu? A platitude de alguns jornalistas, não é o seu caso, Leandro, porque você é da nossa turma, né? Eles falam assim, não, CPI a gente sabe como começa, não sabe como termina. Não, esta eu sei como vai terminar. Não vai terminar em pizza. O Renan põe a placa do nome dele todo dia, 430 mil mortos. Não dá para terminar em pizza uma CPI que investiga o genocídio no Brasil. Vão ser indiciados, a começar pelo presidente. Já listei os 4 crimes de responsabilidade desse que se apresenta, como é bom a gente não falar o nome, né? Que ele vai ser indiciado. Aí, se o Arthur Lira não abrir o impedimento, aí eu quero ver como vai ficar. Então, não tenho dúvida disso. E, se me permite, o meu amigo Leandro, uma moça fez um superchat aí, ela fez uma pergunta para mim sobre um livro. Sim, sobre um livro, né? Eu posso responder. Claro, todas as perguntas você pode responder todas. Ela citou o melhor livro de Roger Gaudi, filósofo, grande filósofo do partido, foi do Partido Comunista francês muitos anos, saiu em 68, ele é de 1913, ele se converteu ao Islã em 69, ele teve divergências com a forma como o partido avaliou. Ele tem 25 livros publicados. Este livro, né, Le Fondateur Mythe de la Politique Israélienne, é a melhor obra dele, mas não tem tradução no Brasil. É onde você aprende os mitos fondateurs, os mitos fundantes, aquelas mentiras propagadas pelos sionistas sobre Israel, infelizmente, né? Uma delas é preciso dar uma terra para um povo sem terra, uma terra sem povo, que não tinha povo lá. Esse é E sabe qual é o segundo mito mais mentiroso de todos eles? Os judeus são um povo escolhido por Deus. Por isso eles têm direito à sua terra. Mas não a minha, né? Esse negócio de Deus como corretor imobiliário, ficar dando terra. Quiser dar terra para o seu povo, cada Deus faz o que quiser pelo seu povo, se você acredita nele, mas não a minha terra. A terra que eu morava lá. Então, o Roger morreu com 96 anos, 2012. Eu recomendo um livro dele, tem 10 livros traduzidos dele no Brasil. Sobre o Islã, só um. Eu recomendo que você leia. Como é o nome? Promessas sobre o Islã. Só em sebo, não tem... É da editora Nova Fronteira. É um livro que fica aqui na minha cabeceira, no quadrante arabismo e islamismo, né? Então, mas isso, André, eu admiro muito o seu trabalho. Quero dizer para você que eu, se pudesse, fosse menos gordinho, eu estudaria luta jiu-jitsu, eu fiz quando era criança, etc. Mas, André, nós precisamos exercitar a luta de ideias, André. Sem teoria revolucionária, não há prática revolucionária. Então, valorizo aí quem está aprendendo tiro. Eu aprendi tiro na minha juventude, eu queria ser guerrilheiro e eu queria ir para o Araguaia, mas quando entrei no partido em 75, o Araguaia já tinha sido massacrado. Mas nós temos que aprender, não tem dúvida disso, né? Mas, nesse momento, como diz Ibn Khaldun, grande filósofo, como diz Maquiavel, há momentos
do uso da espada. Há momentos do uso da pena. Este momento é o uso da pena. Aqueles que hoje defendem a luta armada, com meu grande respeito, não fazem o jogo de uma esquerda revolucionária consequente, né? Bom, Leandro, agradeço mais uma vez o seu convite, uma honra ter conhecido o camarada André Constantini. Eu quero ver uma fotinho do Lênin pregada aí atrás, nessa galeria maravilhosa aí, né? Então, essa galeria do André é show demais, né, cara? Não, tá bom. Eu não tiraria nenhum que está ali. Tá maravilhoso essa galeria. Alguns, né? Marx, Lênin. Olha só, então, deixa eu agradecer a vocês. Vamos terminando por aqui. André, muito obrigado de novo pela sua presença. Sempre uma honra e um prazer recebê-lo aqui. A mesma coisa, professor Legene, né? Esteja sempre conosco, que aqui você é sempre muito bem-vindo. Tchau, tchau para vocês. Eu continuo aqui com a Sara Góes. Tchau, tchau. Até, obrigado. Tchau, tchau. Sara Góes, hoje tá demais isso aqui. Tá flopando, hein? Isso, tá né? Tá flopando. Eu fazia tempo que eu não via um flop desse aqui em nenhuma live. Estamos com menos de 1.000 pessoas. É a CPI do Ernesto Araújo, certamente, né? A CPI do, não é só isso, não. Você viu o print que eu te mandei? Não vi. Eu olhei, eu vi, mas não olhei. O que é aquilo? As pessoas não estão conseguindo assistir o nosso vídeo e nenhum dois Nossa live. Exatamente. Não estão conseguindo acessar a live, é isso? Isso. Rapaz, é o seguinte, os caras estão partindo para cima da gente, viu? Tá vendo? Quem está acessando aí, as 1.000 pessoas estão com a gente agora aí, os caras estão partindo para cima da gente. Estão partindo para cima da gente, não se enganem. Então, assim, a gente conseguiu chegar pelo menos nos 5 membros, Sara Góes? Você tá mutada, Sara Góes? Sara Góes, você está mutada. Pronto. Você sabe que a gente tem um membro fantasma toda live, né? Que a gente não consegue identificar, mas sempre rola isso. Eu não sei o que é que acontece. Então, somando esse membro fantasma, temos 1, 2, 3, 5. Vamos ler então as pessoas, né? Vamos então enumerar aqui os nossos amigos que se tornaram membros e membros. Vem pra gente, quem são eles? Deixa eu primeiro mostrar aqui os super stickers que o pessoal mandou. Pô, massa esse, hein? É lindo, né? Eu nunca tinha visto. Muito massa. Essa combinação de cor aqui. Não. É, muito legal, roxo e rosa. Eu sou muito lesada. Esse aqui foi o Alexandre Teles que mandou, valeu, Alexandre. A Valéria Iglesias Schleid mandou essa perinha morrendo de rir, que eu acho que é uma variação da perinha chapada, né? Sim, essa é na fase anterior à chapação. Exatamente, antes da brisa. O Ricardo Farão mandou a perinha Bate Aqui. A Juliana Aparecida Alves mandou a perinha mandando legal aqui pra gente. E a Mary Ugoski manda essa perinha sonsa. Tímida. O objetivo de mostrar a perinha é eu não imitar a perinha, só que quando eu vejo, eu já estou fazendo tudo isso e passando vergonha. Deixa eu ver aqui. A Sabrina Barbosa manda um super sticker. O Luiz Pizzolo manda um super chat aqui em silêncio. Também queria agradecer essa super xepa, como a gente fala, Vinícius e eu. Né, esses superchats que chegam no final, vocês são incríveis, vocês são a resistência da resistência, tá, gente? Vocês são um suco de resistência aqui do DCM. E aí, só para registrar, o Guga Boavida, que é membro diamante, ele fala que ele acha que a viagem para Israel, com desconto do Droga Araújo e do Bananinha, tem a ver com lavagem de dinheiro para financiar conflitos na faixa de Gaza e exterminar palestinos. Enfim. É possível. É bem possível. A gente não duvida de nada, né? Isso é muito triste. Quando você diz que é possível para um negócio desse, é porque a gente chegou no mundo. Esses caras fazem parte do esquema internacional. Leandro, vamos contar aqui os membros? Agora. Wellington Santos, Luiz Ferreira, a Mary Ugoski, o Éder Santos, o ProSolares Soluções em Energia Solar. O Cabo pegou o perfil da empresa para se tornar membro aqui, maravilhoso. E temos um membro fantasma, 2 membros fantasma, na verdade. O que é o membro fantasma? Não aparece o nome dele, é isso? Não aparece o nome. É muito louco isso. Eu não sei porque que o YouTube está fazendo isso, mas... Tá bom, então.
Gente, então, muito obrigado a todos aqui que ficaram hoje na resistência aqui hoje com a gente, apesar desses tropeços que o YouTube está fazendo, não sei porquê. Está tendo alguma modificação na estrutura do YouTube, viu? Essa história de cobrar direito autoral sem apresentar nenhum critério, essa diminuição de audiência cada vez mais precoce, e a maneira de tirar a gente do ar, enfim, está acontecendo com todo mundo, a gente vai se unir para saber o que é, mas a gente não vai tombar, gente. A gente vai continuar aqui de pé. Muito obrigado a todos e todas. Só um beijo no fígado, todo mundo que se tornou membro e membra, e que mandou aí superchats, super stickers, participou da nossa discussão. É isso aí, estamos falando aqui, recebendo superchat, inclusive chegou €1 aí, hein? Muito bom. Muda nossas vidas, viu? Superchat em euro muda as nossas vidas. O Alberto Benevides, o autor do print lá que eu coloquei, ele fala, está perguntando se alguém está tendo dificuldade de assistir pelo Chrome, porque pelo Chrome não adianta, ele não está conseguindo acessar. Tá, Sara, eu te falo uma coisa, eu estou prevendo que vai haver cada vez mais dificuldades. Uma hora a gente vai ter que sair do YouTube, a esquerda vai ter que sair do YouTube e ir para um ambiente próprio, porque esses caras vão fechar o cerco. Sobretudo para evitar que o Lula seja eleito em 2022. Não se engane, hein? Gente, muito obrigado. Nós nos vemos amanhã. O que temos aí no meio-dia hoje, Sara? Então, meio-dia tem uma surpresa aqui para vocês. Ó, Paulino Montani e Júnior mandam um super chip, que é uma... Eu não sei fazer isso. É uma cara piscando. Agora, no DCM ao meio-dia, tem uma surpresa para vocês, que é Vinícius Carvalho no lugar de Kiko Nogueira. Para sempre? Ih, ficou sem som para mim. Para sempre, não? Pronto, agora voltou o som. Não, para sempre não. Essa mudança é para sempre? Não, vamos espalhar fake news, não. Excepcionalmente hoje, o Vinícius Carvalho vai fazer o DCM ao meio-dia com o Pedro Zambarda, e o convidado, né, hoje é terça-feira, é a Luiz Mercadante. Na live das 5, a gente vai ter o José Fernandes Júnior, do Portal de José, para fazer o Vinícius feliz, porque o Vinícius é presidente do fã-clube dele, eu acho muito engraçado isso. Mas é muito legal o Portal de José, muito bom. E temos hoje o DCM, o essencial, é a live dos cônjuges, né, com a Marília e com o Kiko, conversando com o Rudahit, que é o convidado fixo das terças-feiras. E hoje tem Radicalmente Moderados, e agora já está liberado o link para assistir a CPI do genocídio, que não pode mais chamar de CPI do genocídio, viu, Leandro? A CPI da Covid. Até isso o YouTube está nos obrigando a fazer. Então tá bom, vamos à CPI da Covid. A gente vai liberar agora aqui? Não, né? Não é no mesmo link, não. É em outro link, a gente também não pode mais fazer isso. Tá ok, vamos nos adaptando. A luta continua. Um beijo para todos, um beijo, Sara, nos vemos amanhã. Tchau, gente.